Então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis. Hoje que é dia 21 de maio de 2022, um sábado de frio, mas de muito calor aqui, que é com muita alegria que nós recebemos vocês aqui nesse sábado, nessa manhã. A palestra de hoje, o tema dessa palestra é o homem no mundo. E quem está aqui com a gente é a nossa amiga e irmã Eugênia Matos. E para a gente começar, eu trouxe uma leitura do livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier, é de Emmanuel, que o tema dessa leitura é auxiliar. Auxiliar, amparar, consolar, instruir. Para isso, não guardes o favor das circunstâncias. Jesus foi claro no ensinamento. O semeador da parábola não esperou chamado algum. Largou simplesmente as conveniências de si mesmo e saiu para ajudar. O mestre não se reporta a leiras adubadas ou datalhões escolhidos. Não menciona temperaturas ou climas. Não diz se o cultivador era proprietário ou rendeiro, se moço no impulso ou amadurecido na experiência, se detinha a saúde ou se carregava o ônus da enfermidade. Destaca somente que ele partiu a semear. Por outro lado, Jesus não informa se o homem do campo recebeu qualquer recomendação acerca dos pântanos ou desertos, pedreiras ou espinheiras que devesse evitar. Esclarece que o tarefeiro plantou sempre e que a penúria ou o insucesso do serviço foi problema do solo beneficiado e não dos braços que se propunham a enriquecê-lo. Saibamos assim esquecer-nos para servir. Não importa venhamos a esbarrar com respostas deficientes da gleba do espírito, às vezes desfigurada ou prejudicada pela urze da incompreensão ou pelo cascalho da ignorância. Ideia e trabalho, tempo e conhecimento, influência e dinheiro são possibilidades valiosas em nossas mãos. Todos podemos espalhá-las por sementes de amor e luz. O essencial, porém, será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades, aprendendo a sair. Então, meus queridos, depois dessa leitura, eu convido a todos, aqueles que puderem e quiserem, a fechar os olhos, imaginar a doce figura de Jesus, o Mestre querido, governador do nosso planeta, nosso irmão, nosso guia, nosso exemplo. Aquele que transformou a terra numa grande lavoura, que saiu semeando e que semeia até hoje nos nossos corações, quando nos convida a cada momento, a cada dificuldade, a cada facilidade, a trabalhar com Ele na seara do bem, na seara do amor que Deus Pai nos proporciona todos os dias, quando nos deu esse planeta maravilhoso, essa escola que nos ensina, que nos acolhe,
e que será o nosso lar ainda por muito tempo. Que saibamos, a exemplo do Mestre, com as nossas dificuldades, com as nossas facilidades, com aquilo que sabemos e com aquilo que ainda não sabemos, sair a semear o bem, primeiro em nós, nos nossos corações, depois naqueles que nos rodeiam, na nossa família, na nossa casa, os nossos vizinhos e, por fim, a todos aqueles com os quais somos convidados a conviver diariamente. Convivência essa, às vezes maravilhosa e outras vezes repleta de espinhos e de dificuldades. Mas só assim, meus irmãos, é que podemos aprender. Que nessa manhã de sábado, nesse dia glorioso, apesar do frio, que nós aqueçamos o nosso coração na certeza de que nenhum de nós será deixado para trás, de que nenhum de nós foi esquecido pelo Pai, de que todos nós temos uma companhia. E que nesse momento, essa companhia se acerca cada vez mais, iluminando a nossa mente e aquecendo o nosso coração. Que nessa manhã de sábado, cada um de nós aqui presente, desencarnado ou encarnado, receba aquela cota de amor e de luz que necessita nesse momento. Rogamos ao Pai que ilumine a nossa irmã Eugênia, para que ela nos ajude a entender um pouquinho mais sobre essas dificuldades da vida, sobre as facilidades da vida, sobre o nosso papel aqui na Terra. E que nos ajude, então, a semear essa grande lavoura que é o nosso planeta. E assim, é com muita alegria que todos nós, reunidos aqui, recebemos vocês. Rogamos a Deus e a Jesus a sua paz e a sua graça no dia de hoje. Assim seja. E assim, meus queridos, eu passo a palavra então para a Eugênia. Seja muito bem-vinda, Eugênia. Obrigada. Bom dia. Ai, agora acordou todo mundo. Como a nossa irmã falou, o nosso tema na manhã de hoje trata do homem no mundo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 10. Mas eu começo agradecendo ao Gasto essa oportunidade, que para mim é de estudo e trabalho, e Deus sabe quanto que eu preciso. Estávamos falando sobre isso agora há pouco. E que essa falange amiga ai meu Deus, agora engasguei. Que essa falange amiga de Francisco de Assis e Dr. Bezerra, com certeza está aqui também, possa cuidar dessa tarefa que nos cabe nessa manhã, que é uma conversa, reflexão sobre esse item 10 do capítulo 27. Nas obras que eu usei para fazer essa pesquisa, é claro que a primeira coisa que me ocorreu foi o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10. Mas tem também um outro livro, que é o Estudando o Evangelho, do Martim Peralva, e que fala O Cristão e o Mundo. E no livro Roteiro, capítulo 22, O Espiritismo na Atualidade. Roteiro é um livro de Emmanuel e Chico. E poderia perfeitamente ter sido esse texto que você falou antes, porque tem tudo a ver, né? Eu queria iniciar
contextualizando esse capítulo 27. O capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo é o sede perfeitos. E a gente precisa começar entendendo esse sede perfeitos. Esse verbo está no imperativo. Por que será que é assim? Seremos perfeitos, não tem outra saída, vamos ser perfeitos, né? Que ele disse sede perfeitos. E isso a gente sabe de doutrina espírita que está correto, porque na verdade, pela lei do progresso, nós vamos chegar lá, né? Um dia todos nós seremos anjos. Embora que às vezes pareça difícil a gente olhando para cada ser humano que tem nessa terra, não é? A começar por nós mesmos, que às vezes a gente se reconhece pessoas ainda em estágios tão atrasados da evolução espiritual, mas é inexorável, seremos perfeitos. Então Jesus falou, e doutrina espírita reforça isso, que a perfeição é a nossa meta. Inclusive a perfeição é a meta dessa reencarnação. Nós reencarnamos porque entendemos quando estávamos do outro lado da vida, embora que aqui a gente não entenda, né? A gente diz, meu Deus, mas um mundo tão violento, guerra, pandemia, não sei o que, aquele muro das lamentações, mas na verdade foi essa a oportunidade que nós pedimos, porque era nesse contexto que quando encarnados nos parece tão difíceis que nós pedimos para vir, porque é justamente esse contexto que no nosso caso, meu e de vocês, e de todos nós que estamos reencarnados, que nós poderíamos desenvolver melhor, não as habilidades que temos, mas aquelas que precisamos desenvolver. Então o Evangelho, nesse capítulo 17, que é o sede perfeito, nos lembra como caminhar para a perfeição. Todos os itens, se vocês observarem depois, espero que vocês deem uma olhada nesse capítulo em casa, todo o capítulo lembra o nosso caminhar para essa perfeição, aceitando esses desafios de construir esse homem de bem dentro de nós, dentro desse contexto exato em que nós estamos. Então, esse capítulo Sede Perfeitos é uma proposta nova para os espíritos tão velhos que somos nós. Então a pergunta é assim, o que nós estamos fazendo com os nossos dons, com as nossas virtudes? Como nós estamos colocando a serviço, como falou o texto da Andréia? Será que nós estamos escolhendo campos para semear? Não adianta falar, essa pessoa não ouve, não presta atenção, não sei se eu já passei pela experiência de falar para um auditório de uma pessoa só, encarnada. E quando eu cheguei, era um dia de chuva, muito difícil o acesso também, e tinha uma pessoa na plateia, fora o pessoal que estava na mesa comigo, né? Ele falou, olha, se você não quiser, eu falei, não, pelo amor de Deus, se eu não falar aqui hoje, eu vou, com certeza, não fiz bem minha tarefa, porque o que tinha de espírito desencarnado no ambiente, já dito pela uma médium que estava presente. Então, será que a gente está escolhendo o terreno que vai plantar? Não adianta falar com esse filho que ele não vai atender mesmo. Para que eu vou falar para essa pessoa? Ela não está escutando. Filhos, os que já têm filhos criados, como os meus, sabem que a gente fala, repete, fala, e ele diz, não, isso nunca, né? Jamais farei isso. Aí, tempos depois, a gente vê que ele realmente, de uma forma consciente ou inconsciente, está fazendo aquilo que há anos você vem conversando, que há anos você vem pedindo, né? E quando você junta a profissão de mãe, a profissão de professor, você sabe que é assim, você ganha na repetição, você ganha no exercício, vamos fazer de novo, não acertou o de casa, o para casa vai tentar resolver. Então é nessa repetição que a gente vai plantando. Então, por vezes, você está plantando num terreno difícil mesmo, mas a gente nunca sabe o momento em que ocorrerá o Kyrie, que é aquele momento da entrega. Talvez você diga, não, eu acredito que pau que nasce torto, morre torto. Não é assim.
Paulo, o apóstolo de Jesus, que deixou um trabalho maravilhoso, só as cartas de Paulo. Eu já estou estudando essas cartas, tem uns 3, 4 anos com o Sérgio Castro. Mas, enfim, o legado de Paulo foi enorme. Quem era Paulo? No começo, numa existência só, Paulo era perseguidor dos seguidores de Jesus. Então, a gente nunca sabe em que hora que o terreno vai mudar, em que hora que era um terreno difícil se tornou fácil, né? Então, a pergunta de Jesus para nós que queremos trabalhar na sua seara é assim: o que tendes? O que você tem para oferecer, que a partir daí a gente faz um milagre? O quanto que eu posso contar com você? Essa é a pergunta de Jesus. E antes da gente iniciar, estava tocando uma música que eu conversava com o André e falava para ela que é uma música que me toca muito, que diz assim: somente rede o teu trabalho. É só isso que ele pede. Ele não pede que um pescador seja mais do que um pescador. Ele só vai alterar o modus operandi e vai dizer: um dia vocês vão ser pescadores de homens e de almas, né? Então, às vezes a gente pensa que precisa de uma modificação muito grande para que a gente sirva na lavoura do Senhor Jesus. E isso não é verdade. É onde nós estamos. Certa feita uma moça falou comigo assim: Eugênia, eu estou me preparando porque eu quero fazer isso que você está fazendo. E ela conversando comigo, ela tinha 3 filhos pequenos. E depois eu, com calma, fui conversando com ela. A missão dela já estava ali. Ela vai formar 3 famílias que conversarão sobre o que ela diz numa primeira geração, numa segunda geração, numa terceira, às vezes 4ª geração. Eu tenho um sobrinho neto que tem 10 anos, e esses dias eu conversando com ele, eu adoro conversar com ele, porque ele é muito inteligente. Você vê quando um ser veio preparado para modificar. E a gente estava conversando porque ele foi perguntar qual era a aula, o que tinha sido a aula dele hoje. Ele disse: hoje nós estamos conversando sobre machismo. Falei: gente, está salva essa humanidade. Não é? Porque há 90 anos uma mulher não podia votar, e há 90 anos uma mulher, para trabalhar, ela precisava dar licença ou do pai ou do marido para fazer isso. E o meu sobrinho neto está estudando sobre machismo. E ele falava para mim: tia, você sabe por que a cozinha é lugar de todo mundo? Aí eu falei: não, por quê? Porque lá tem comida gostosa. E aí, no meio da conversa, ele soltou uma frase que eu reconheci na hora, que era do meu avô. Avô que a minha sobrinha mal conheceu. Quando ele faleceu, ela tinha 1 ano, 2. E eu olhei para ele e falei assim: Felipe, onde foi que você ouviu isso? Minha mãe fala isso todo dia. Então, para vocês verem, voltando ao exemplo daquela moça que conversava comigo, o quanto que a missão de nós, pais e mães, é importante. Nós estamos semeando terrenos que serão multiplicados de geração em geração. Ou seja, aquilo que meu avô semeou em mim estava presente no tetraneto dele, ou tataraneto, não sei bem qual é a expressão, mas enfim, aquilo multiplicou por 1000. A semente dele não virou árvore só, essa semente do meu avô virou floresta. Então, as nossas missões estão na nossa casa. Não precisa a gente pensar que tem que todo mundo sair fazendo a mesma coisa, até porque nós precisamos de todos. Para a gente tomar o nosso café hoje, quem tomou, né? Alguém fez. Para a gente comer o pão, alguém chegou na padaria antes das 7, para quando a gente chegar às 7 horas lá ter. Então, na vinha do Senhor, todos os trabalhos são importantes. Tanto é que isso é verdade, que naquela parábola em que Jesus fala que vai pagar pelo trabalho realizado, ele paga a mesma quantia para o que chegou na primeira hora, para o que chegou na última hora. A grande questão não é a hora que você chega, é a hora que você diz: somente rede o meu trabalho. Quando Jesus perguntar o que tendes, a gente dizer para ele: faz um milagre em mim. Porque é disso que nós estamos falando nessa manhã. Nos milagres da multiplicação da nossa boa vontade.
E quanto eu posso contar com você? Aí eu me lembrei daquela música que diz assim: fala que me ama, mas é da boca para fora. É aquela pessoa que ama não 100% com Jesus, e aquela fala maravilhosa que muitas vezes nós temos, mas na hora da ação, na hora que ele precisa dos braços para o trabalho, é só da boca para fora. Então, meus irmãos, é sobre isso que fala esse capítulo, e principalmente que fala esse texto 10 que nós estamos discutindo. Qual seria a utilidade, então, do espírito viver essa experiência do corpo físico, que é o homem no mundo? Por que a gente precisa, enquanto espíritos imortais, viver essa experiência? É que o planeta Terra é o nosso educandário, onde nós vamos exercitar nossa evolução espiritual. Precisamos dessa experiência. Só que, ao contrário do que a gente pensa, nós nos preparamos do outro lado da vida, através de um planejamento reencarnatório, que nós recebemos todas as instruções necessárias para que esse planejamento dê certo. Então, às vezes, a gente está passando um momento muito difícil e a gente se questiona: será que eu dou conta de passar por isso? Mas é com certeza. Porque não tem graça nenhuma nos mandar para um planeta para falir. Se nós não tínhamos condição de passar, qual é a graça? Por exemplo, que pai, com qualquer amorosidade, nós, pais comuns, não estou falando do pai perfeito, que é o nosso pai criador. Como que você vai exigir do seu filho, que tem 1 ano, que ele tenha habilidades e competências de uma criança de 5 anos? Qual de nós que vai se aborrecer porque o filho de 5 anos não soube desenvolver um teorema matemático, não soube filosofar em alemão? Que isso? Nós vamos sempre acompanhar os nossos filhos e apoiar naquilo que eles têm condição de fazer. Nosso Pai Criador não é diferente. Na questão 230 do Livro dos Espíritos, pergunta assim: quando estamos na espiritualidade, nós pedimos realmente para passar por essas questões? Por que nós pedimos para vir, reencarnar? Por que a gente pediu tanto, lutou tanto por essa oportunidade? É porque do outro lado da vida é possível progredir, é o que essa questão coloca, sim, mas nós progredimos só em conhecimento. Quando nós estamos na matéria, é que nós estamos executando o conhecimento que nós estudamos do outro lado da vida. Tem uma frase do Haroldo Dutra que ele diz assim: do outro lado da vida a gente estava estudando, quando a gente reencarna é o Enem. É todas as matérias de uma vez só, no mesmo dia, e tem que passar. Tem nota mínima, Redação, se fugir do assunto, 0, Então, voltando a esse exemplo do Enem, nós não podemos fugir do assunto. E, às vezes, a gente tenta fugir do assunto. No caso do exemplo que eu estava dando, aquela moça que estava preocupada em ser futura palestrante, na verdade ela já estava fazendo palestras, queriam modificar a vida de gerações, que era a forma como ela estava falando com o filho dela. E às vezes a gente pensa que essas coisas não têm uma repercussão importante, e tem sim. Nós, pais e mães, estamos determinando a facilidade ou a dificuldade do nosso filho viver no mundo. A forma como nós olhamos o mundo e apresentamos para eles, se esse mundo é um vale de lágrimas, ou se esse mundo vai fazer com você o que você permitir, lembrando a frase do nosso amigo em comum: ninguém vai lhe fazer infeliz sem o seu consentimento. Se nós somos capazes de passar essa ideia para os nossos filhos, nós estamos dando a ele um impulso na sua forma de viver, Então, às vezes, quando nós estamos encarnados, nós esquecemos que somos espíritos imortais e vamos viver como se somente a matéria resolvesse. Então, é aquela loucura
que muitas vezes a gente vê no mundo lá fora, em que as pessoas estão se matando literalmente, né? São os famosos suicidas de ocasião, porque estão comprometendo o seu corpo físico em função de uma proposta enganosa da matéria. Desculpem. E essa proposta enganosa vem desde nosso físico, né? Da nossa maneira como nós tratamos o nosso corpo físico, até a maneira como nós tratamos o nosso corpo espiritual. Outra questão que eles falam é que, por vezes, nós vamos de um ponto a outro. Ou nós estamos naquela fase de não reconhecer que estamos na matéria, ou a gente vai para aquele outro ponto que eu vou viver só a minha vida espiritual, mística, isolada do mundo. Então, o que esses autores falam é que nós precisamos viver em equilíbrio, como homens e mulheres da nossa época, e não deixar que o mundo exerça total domínio sobre nós. Na mínimas coisas. Vamos fazer porque está na moda. Mas está na moda, dando um exemplo bem grosseiro, pode ser meninos e meninas, principalmente as meninas, né, que não combinem com o seu tipo físico. E aí, você vai fazer algo que não tem nada a ver? Está na moda o consumo de determinado tipo de proteína, mas o seu organismo nem precisa disso, ou você nem adere a isso, você se sente muito melhor com outro tipo. Então, nós queremos, às vezes, isso é natural entre os adolescentes, mas na sociedade de hoje a gente vê adultos assim, querendo se enquadrar dentro de um regramento que não nos cabe. Eu não entendo nada de redes sociais, tá, gente? Não tenho, até hoje não tenho vontade de ter. A gente nunca deve dizer nunca, né? Mas nunca tive vontade de ter. Mas, enfim, eu li uma reportagem sobre um moço que falava que se ele não tiver não sei quantos mil visualizações na hora que ele lança lá um produto dele, lá no Instagram, não sei aonde, ele entra em depressão. Porque para ele o mínimo tem que ser aqueles milhões lá de seguidores, tem que dar like. Se der um dislike, ele fica em depressão. Vocês imaginam alguém colocar a sua felicidade, o seu bem-estar nas mãos de terceiros que ele desconhece? Muitas vezes são opiniões de pessoas que não têm a menor afinidade com você. São pessoas que estão passando por problemas, dilemas pessoais e querem mais descarregar sua raiva, seu desencanto, seu desamor pela vida. E a pessoa se colocar na mão dessas pessoas é como você se entregar ao algoz. Então, por que nós não... Esse é um ponto. O outro aspecto é quando nós nos isolamos do mundo. Por que nós não vamos nos isolar do mundo? Primeiro, uma questão, um parâmetro social, assim, nós somos seres sociais. Nós gostamos da convivência. E há um dado interessante da mentora Joana de Anjos, que ela diz: o outro é o nosso espelho. O que significa isso? É porque o outro vai evidenciar a trave que eu tenho no meu olho que eu não percebo. Eu só percebo o argueiro no olho do outro. Às vezes, eu digo assim: nossa, mas que mundo violento. E eu não percebo a violência que tem em mim, a violência com que eu estou tratando as pessoas da minha casa, como eu estou tratando meu companheiro, como eu estou tratando minha companheira, meus filhos, as pessoas que se cercam de mim. Às vezes eu não percebo a violência de uma resposta que eu dou no WhatsApp. Esse eu tenho, tá? Então eu não percebo. Às vezes eu ofendi uma pessoa sem necessidade. A pessoa foi infeliz numa postagem e eu entro com crítica, né? E às vezes é da família. Gente, se é da família, uma hora a gente vai ter que se entender. Porque ninguém veio família por acaso. Então, todas as pessoas que estão nas nossas famílias consanguíneas, não é que elas façam parte das nossas famílias espirituais. Leiam sobre isso, está no Evangelho segundo o Espiritismo também. Mas nós precisamos resolver as nossas encrencas com essas pessoas. Para isso que nós reencarnamos nesta família e não naquela outra, né?
Na lição 34 do livro Jesus no Lar, conta uma história o título é A Serva Escandalizada. E a história é assim: tinha uma piedosa mulher que ela se apresenta e deseja ser mensageiro do reino divino na terra. Então ela bate às portas do paraíso rogando um trabalho e foi atendida. Cuidada por um anjo, lhe recomenda que ela visite uma taverna para salvar 2 homens, muito até bons, mas desprevenidos, que por uma circunstância haviam exagerado na bebida e, quando exageraram na bebida, estavam sob influência de espíritos perturbados e aquilo poderia levá-los a uma circunstância muito dramática, muito trágica. Então ele recomenda que ela vá lá e tente resolver. No dia seguinte, ela se apresenta chorosa, explicando para esse ministro de Deus que não fora possível fazer aquela determinação que ele havia pedido de socorrer aquelas pessoas que estavam num momento de profundo desequilíbrio e cujas consequências poderiam gerar problemas sérios para ela. E ela disse que não pôde resolver a questão porque no recanto indicado por ele, que era, digamos, uma taverna, né, estava repleto de jogadores que falavam palavras obscenas e cruéis o tempo inteiro. Então, ela não fez o trabalho que lhe foi confiado. O anjo, então, dá uma segunda opção para ela. Manda para um esconderijo próximo à floresta a fim de socorrer uma criança desamparada. Vocês viram que eles foram do pronto ao outro, mandaram uma taverna. Ela, não posso entrar lá, tem pessoas falando palavras de baixo calão, então eu não posso entrar lá. Aí a segunda, o anjo pede para ela socorrer, no caso, um esconderijo próximo à floresta, a fim de socorrer uma criança que estava desamparada, desaparecida. No outro dia, ela volta também alegando que não foi possível fazer o trabalho. Por quê? Porque nesse ambiente em que ela foi lá na floresta, tinha uma colônia de homens e mulheres seminus. E isso afetou o pudor feminino dela. E nessa história vai sucedendo várias circunstâncias em que eles dão oportunidade e ela sempre não pode, por questões semelhantes a essas duas que a gente comentou. Então, após várias tentativas, esse ministro de Deus diz assim: seus olhos, minha irmã, estão cheios de malícia, elucidou o ministro tolerante, porque para servir o Senhor, o servo do bem, o servo de bem, com amor e silêncio, não se escandaliza. E aí termina dizendo: quem demora na contemplação do mal, não está em condição de fazer o bem. Vou repetir, que é bom, isso é Emmanuel, tá? Quem se demora na contemplação do mal, não está em condições de fazer o bem. Ou seja, quando a gente conhece, sabe isso até do senso comum, quando a pessoa começa a botar muita dificuldade para fazer uma atividade simples, é porque na verdade ela não quer fazer. Igual quando pede para a gente lavar a louça, a gente diz: não fiz, eu acabei de fazer as unhas, não posso. Tem até uma piadinha aí na internet, não sei se vocês receberam isso, que toda vida o marido fazia tudo e pedia a esposa só para fazer. Você lavar a louça, ela não posso, acabei de fazer as unhas. Aí da outra vez ela chega: fulano, você não vai lavar a louça? Ele com as unhas pintadas também: não posso, acabei de fazer as unhas. Quer dizer, é uma desculpa que ela está arrumando, porque na verdade não quer fazer. Que é o caso dessa historinha que é contada no livro Jesus no Lar. Então, quem demora na contemplação do mal, imagina que eu vou para aquele lugar, como é que eu posso fazer isso? Não está em condição de fazer o bem. Porque quando a gente se dispõe, não importa qual é o terreno, como disse a passagem que a Andréa leu lá no começo. Emmanuel diz assim: na atualidade, o isolamento sem finalidade prática, sem proveito para os semelhantes, expressa egoísmo e significa fuga do trabalho. Vamos refletir com Emmanuel.
Isolamento sem finalidade prática. Por quê? Porque às vezes a gente precisa se isolar. Jesus se isolou, não a vida inteira, mas Jesus se isolava para fazer orações. Então, se eu estou num isolamento, num momento de isolamento, porque eu estou fazendo um trabalho de autoconhecimento, de meditação, aí existe uma finalidade prática. Porque se não tiver, sem proveito, é egoísmo, né? Então, é aquela circunstância em que você, muitas vezes, isso acontece muito com o trabalhador espírita, você deixa de atender a sua casa para atender fora de casa. Esses dias, um querido amigo, que é o nosso dirigente do grupo, pediu afastamento porque ele está cuidando da mãe dele. E eu achei isso muito interessante, porque ela entrou numa fase da velhice em que ela desconhece muita gente e ela só reconhece a ele. Então, a única pessoa que ela consegue dialogar e pedir alguma coisa, e que se ele disser, mãe, aceita que a moça vai ajudar a senhora, vai lhe trocar, vai fazer isso, é ele. Então, agora é a hora dele trabalhar lá. Quantos anos essa mãe trabalhou nesta vida em função dele? Né? Quantas vezes ele segurou a mão para ele levantar, ensinou a andar. Então agora é uma forma simples de retribuir. São esses pequenos exemplos do nosso cotidiano que a gente vai ver que, na verdade, aquilo que a gente está chamando de problema, não que eles não existam, mas alguns problemas que a gente às vezes coloca e dificulta o nosso viver. Há coisas que a gente pode fazer, mudando a nossa visão, que pode facilitar demais a nossa existência. Então, fuga do trabalho é egoísmo. Então, por que é? Porque a nossa convivência social é que nos faz crescer, né? Se eu me isolo, eu estou perdendo a possibilidade de um crescimento espiritual real. Se eu peço a Deus para ter paciência, onde vocês acham que Ele vai testar a minha paciência? O pessoal lá de casa, né? Claro que sim. E paciência dos outros para comigo também. Então, nós estamos no plano físico para aprender, evoluir, desenvolver nossas possibilidades, potencialidades. E a melhor maneira de fazer isso é através do nosso serviço, com o nosso próximo mais próximo. Se você pensa que precisa sair de casa para servir a Jesus, você serve a Jesus dentro da sua casa. Não que você também não possa sair e fazer. Mas primeiro o próximo mais próximo. É lá a senda do nosso serviço. E com relação àquela moça da historinha que ficou escolhendo, primeiro ela não podia ajudar o pessoal que estava lá na taverna, porque tinha homens que falavam palavrão. Depois ela não podia socorrer uma criança que estava perdida, porque próximo àquele ambiente haviam pessoas desnudas, né? Um campo de nudismo, seja lá o que for, ela não podia ir lá. Eles falam assim, que o Mestre Jesus, quando esteve entre nós, conviveu com pessoas mais diferentes possíveis. Ele esteve numa festa de casamento, ele se sentou na mesa com publicanos, ele conviveu com pessoas dos costumes mais diferentes da época, né? Desde mulheres que eram consideradas à margem da sociedade, aos sacerdotes que liam os textos sagrados. No entanto, como Jesus frisou várias vezes, tinha uma dificuldade enorme de reconhecer quem era o próximo dele, né? Que aí ele tem até aquela historinha que ele conta de quem parece o seu próximo. Quem parecia era aquele que fez efetivamente o socorro. Quantas vezes nós estamos passando por circunstâncias que nós não reconhecemos o nosso próximo? Por isso mesmo nos recusamos a servir. Naquela historinha que eu contei da serva, ela achava que para servir, ela tinha que ter condições especiais. Tinha que afastar dali todo mundo que falava palavrão, para ela poder começar a falar. Outra circunstância era para salvar uma criança, mas tinha um campo de nudismo lá perto. Imagina como é que ela ia passar por lá. Então, viver os ensinamentos de Jesus no nosso cotidiano não nos deixarmos contaminar pelas aparências.
Porque sendo cristãos, nós temos que ser pessoas de trabalho no Cristo. Um outro equívoco que eles falam também é que a gente pensa às vezes, que diz assim, não, eu sou espírita, sou cristão, então tem que ser uma pessoa triste, circunspecta, né? Que eu vou fazer uma oração, eu tenho que mudar o meu tom de voz, eu tenho que fazer... Gente, se a mediunidade estiver presente, você vai falar como você tem que falar, naturalmente, e a intuição vai vir. Então eu não preciso desse aparato de aparências para que eu dê seriedade ao meu trabalho. Se eu precisar ficar muito séria para dar seriedade ao meu trabalho, é porque talvez a seriedade não esteja em mim. Porque se ela tiver, você vai se sentir acolhido e respeitado sem haver necessidade de imposição. Então eles dizem nesse texto que a gente está discutindo hoje, que é a nossa conversa, diz assim, sejam joviais e felizes, afinal, os filhos do Pai, como filhos do Pai Criador, nós somos herdeiros do céu. Então é preciso, se eu sou filho de um pai tão importante, qual é o problema de eu ser uma pessoa feliz, saudável, no sentido de ter um posicionamento jovial em relação a essas questões? Eu não preciso de ser uma pessoa triste para dizer que eu sou seguidora de Jesus. E tem uma música que eu lembrei na hora com essa história de você parecer uma pessoa... Você precisa ser uma pessoa de baixo astral para poder você dizer que você é de Jesus, que você é um seguidor. Lembra dessa música? Diz assim, deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal, e é agindo assim que será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende sempre uma lição. Quando nós recusamos, no caso da moça, recusou, ela deixou de aprender a lição que era necessária, não para aquela criança que ela estava salvando, era necessária para ela. Quando ela se recusou a entrar na taberna, era a lição que era necessária para ela, e ela recusou. Então, em cada experiência se aprende sempre uma lição. Essa música é do Almir Neto. Então, o nosso olhar no mundo vai definir o tipo de terreno que nós somos. Mesmo quando a gente é uma terra boa, que é essa parábola, ainda tinha diferença, que lá no final ele fala, mesmo a terra boa, tem uma que produz 30 e tem outra que produz 100. Será que nós somos aqui, ainda estamos produzindo 30? Vamos acelerar aí, né, gente? E ver que nós, na verdade, podemos produzir 100. Para que haja um aproveitamento total dessa oportunidade reencarnatória que nós temos. Vamos verificar onde é que nós podemos atuar mais nas nossas vidas e na vida das outras pessoas para provocar melhorias. Há uma frase que eu recebi esse dia que eu passo para vocês que diz assim, vamos plantar flores para que não nos falte borboletas. E a borboleta é exatamente esse símbolo da transformação, né? Que você olha o casulo e fala assim, aqui não vai dar em nada, essa lagarta, e aí de repente abre-se as asas e a gente vê uma linda borboleta. Então entrar em sintonia com aqueles que pedem a nossa assistência é justamente esse momento que nós não vamos ser egoístas nem fúteis, né? E servir com Jesus não é quando queremos, não é quando nós podemos, mas é quando há necessidade. Às vezes é assim, só tem tu, vai tu mesmo, né? Quantas vezes você vê numa situação e fala assim, como é que eu vou sair dessa, né? Gente, socorro, estou precisando de ajuda. Emmanuel diz assim, todos nós, quer dizer, eu, vocês, o Emmanuel também, nos achamos convocados a entregar nossa cooperação pelo bem geral. Não importa para quem, não importa quando, não importa onde. O serviço de Jesus é sair a semear, para que nós podemos ajudar e amparar sempre. E eu termino com uma poesia do Braulio Bessa que diz assim, a vida é uma corrida que não se corre sozinho.
que vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores, aprendendo com as dores causadas com cada espinho. Aprenda com cada dor, aprenda com cada decepção, cada vez que alguém partir seu coração. Ai, a vida às vezes nos parece, só parece que é obscura, mas às vezes é no escuro que a gente enxerga a direção. Aprenda quando chorar, aprenda quando sentir saudade, aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é o grande dom. Aprender a desviar das pedras da ingratidão, dos buracos da inveja, das curvas da solidão, expandindo o pensamento, fazendo do nosso sofrimento a nossa maior lição. Sem parar para aprender. Aproveitando cada flor, aproveite cada gesto de amor, cada música que você dançou e também cada risada silenciada com rancor. Por isso é que o caminho tem que ser aproveitado, deixado pela estrada, sempre algo bom para você ser lembrado. Lá na chegada, onde o fim é evidente, é que a gente percebe que tudo foi tão de repente e temos que aprender na despedida que o sentido dessa vida é sempre seguir para frente. Braulio Bessa. Obrigada. Graças a Deus. Vamos nesse momento abrir nossos corações, abrir os nossos sentimentos, entrar em plena sintonia com Jesus. Porque nesse momento vamos receber o passe espiritual através dos médiuns. Vamos receber a energia curadora das nossas dificuldades, dos nossos sentimentos. Vamos então, num só pensamento, elevarmos ao nosso Pai Celestial, nosso Criador, para que possamos ter força e coragem para superar todas as dificuldades pelo caminho. Senhor Jesus, Divino Mestre, Francisco de Assis e sua equipe, muito obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que possamos, Senhor, interiorizar em nossa alma, em nosso coração, todos esses ensinamentos, para que possamos lutar, trabalhar na Tua seara. Que o Teu amor, que a Tua bondade envolva, Senhor, toda a humanidade, todos os irmãos que nesse momento não estão tendo essa oportunidade de estar aqui reunidos, aqui ou em outro lugar, em nome de Jesus, para aprender o Seu Evangelho de luz. Abençoa, Pai, aqueles irmãos que estão doentes no leito de dor. Quantos irmãos agora, Senhor, se encontram na rua, com frio, com fome, passando necessidades. Quantas famílias estão em dificuldades, desempregados, muitas vezes passando fome. Abençoa, Pai, os nossos familiares, os nossos amigos que estão passando por dores.
Abençoa, Pai, a cada um de nós, para que possamos superar as nossas próprias dificuldades. Sê conosco, Senhor, em todos os momentos de nossa vida. Quem somos sem o seu amparo, sem a sua inspiração? Porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tu disseste isso, Senhor, para que possamos despertar para os verdadeiros valores. E com o coração alegre, Senhor, por estarmos aqui, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou em louvor ao nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair quando em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que possamos retornar aos nossos lares, levando esta paz e esta harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja.